Minha querida Sandrine, bem, hoje é uma pena não estar no Nuno Graciano, porque ele ia gostar tanto de a ver, não é? O Nuno Graciano, hoje o Nuno Graciano vai roer até as unhas até às contracapas dos cotovelos de não estar aqui a ver a Sandrine em calções, magnífica, num look que é um look da estação, que são os calções, os shorts e depois muito com a túnica, muito bonita. Bom, feito este elogio de mulher para mulher, que nem sempre as mulheres se elogiam e, portanto, é importante fazê-lo, o que são os respiradores orais e porque é que é necessária a utilização destes respiradores orais. Então é assim, uma pessoa que é um respirador oral é uma pessoa que... não é um aparelho, é um estado. Não. Ou seja, é uma sintomatologia. Sim. O que é que acontece? São pessoas que não conseguem ou que têm algum problema a nível do nariz e que em vez de respirarem pelo nariz, respiram pela boca. O problema que... Os problemas a nível do nariz podem ser quais? Ou seja, um desvio do septo. Que é muito comum, é mais comum do que pensamos, sim. Não é? Podemos ter também as amígdalas muito desenvolvidas e acaba por as rinites alérgicas, esse tipo de patologia que acaba por haver uma alteração a nível do próprio organismo todo. É que nem é só a nível nem do nariz, nem da boca, nem dos dentes, acaba por ser uma alteração a nível do corpo todo, principalmente... Que a pessoa não utiliza a sua via de respiração normal e utiliza a boca. A boca, respira pela boca. E o que é que normalmente este tipo de problema tem que ser tratado em conjunto com outras especialidades, nomeadamente os otorrinos, os terapeutas da fala, os terapeutas do sono também, eventualmente. Sim, porque muitas vezes quando temos problemas de respiração acabamos por ter a apneia do sono associada e de maneira que acaba por ser um conjunto de situações que vão alterar tudo. Na minha área, na parte dos dentes, temos alterações a nível da face muito acentuadas e que conseguimos ver normalmente quando nós chamamos a atenção, principalmente porque nós detectamos nas crianças e quando não é detectado nas crianças e que já é detectado em adultos, as alterações que são provocadas acabam por ser cirúrgicas, porque depois já só conseguimos corrigir com cirurgia. Cirurgicamente, claro. E de maneira que quando nós detectamos e chamamos a atenção dos pais para as alterações que os miúdos já têm, eles ficam abismados porque acham que era normal ou nunca repararam. E quando nós chamamos a atenção para isso, realmente... Mas assim, visivelmente, há algum sinal visível que se perceba que aquela pessoa respira mal? Há muitos. Ou respira de uma forma incorreta? Há muitos. Eu até trouxe umas fotografias que depois vocês vão ver. A nível da face, normalmente as crianças ficam com mais olheiras. Aqui, neste caso, ou seja, não se vê muito bem porque como eles têm a faixa preta nos olhos, eles têm... Mas este menino, embora com a faixa preta, vê-se bem que tem umas olheiras marcadas. Aqui nota-se que tem, ou seja, tem competência labial, acaba por não conseguir selar bem a boca. Porquê? Porque eles acabam por respirar... Parece ter o maxilar inferior mais recuado, não é? Também, o facto de não respirarem pelo nariz acaba por também haver uma atrofia do desenvolvimento da face. Quando depois temos aqui um conjunto de situações que é quando a pessoa respira pela boca e não respira pelo nariz, acaba por não haver um desenvolvimento dos seios nasais. Certo, claro que sim. Pronto. Então vai acontecer isto que temos aqui nesta fotografia, em que o palato acaba por ficar mais ogival. Porquê? Porque há uma atrésia do palato. Normalmente os pais até nos referenciam o meu filho tem os dentes ou tem a boca em bico, mas não é. Ou seja, são as paredes do palato que sobem, porque acabam por ocupar o espaço dos seios e acaba por dar mordidas cruzadas, muitas vezes mordidas abertas também. Temos umas gengivas muito mais vermelhas, porque altera o facto da criança respirar pela boca. Criança ou adulto, porque há muitos adultos também a respirar pela boca. Altera toda a flora da boca, da cavidade oral e acaba por haver... Este caso que estamos aqui a ver é muito sintomático
mas há um outro que passou há pouco que eu já vi em muitas crianças. Este é muito comum nas crianças, já vi muitas crianças com esta forma de boca, não é? Com o queixo mais... Nós chamamos as caras de passarinho, ou seja, ele tem incompetência labial, porque não respira pelo nariz, tem as narinas muito mais estreitas do que o normal, acaba por ter a posição, que isto depois já são as alterações que passamos da boca para o resto do corpo, ele acaba por posicionar a cabeça muito mais à frente, os próprios ombros... Pode trazer problemas de cervical. É isso que eu ia dizer, ou seja, os próprios ombros acabam por ficar mais para a frente, mais protruídos, acaba por haver uma alteração a nível da coluna e depois os próprios joelhos, para compensar toda esta inclinação, acabam por ficar mais para trás e os pés ficam para o lado. Credo. Ou seja, é uma alteração toda. Os problemas que traz a pessoa não respirar bem, é que realmente é uma sucessão depois de consequências, parece um castelo de cartas a cair. Precisamente, ou seja, há uma alteração toda de todo o esqueleto. Porquê? Porque nós vamos nos adaptando para conseguir respirar melhor, para conseguir que o ar chegue aos pulmões. Como não entra pelo sítio correto, acabamos para poder libertar as vias para conseguir respirar, inclinamos a cabeça para a frente, os ombros vão atrás, a pessoa acaba, porque é aquela que a gente diz, é um bocadinho marreca, não é? Sim. Depois, para compensar o desvio, acaba por acentuar tudo, pronto, os próprios joelhos ficam para trás e os pezinhos para o lado. Quando nós vemos este tipo de crianças no consultório e pedimos para eles ficarem em pé e dizemos aos pais as coisas que poderão estar com alterações, eles dizem, nunca tinha reparado. Pois. Realmente nunca tinha reparado. Portanto, eu percebo que este tipo de consequências do respirador oral, quanto mais cedo for corrigido, melhor. Não é? E é corrigido como? Com aparelho? Assim, quando, neste caso, se o problema é uma rinite alérgica ou se é um problema de desvio do septo, se é um problema a nível de amígdalas, ou seja, convém também ser associado com o otorrino. Claro. Quando eles nos aparecem já com o problema instalado a nós, não é, dentistas, o que é que nós corrigimos? Acabamos por fazer a disjunção do palato, em que baixamos... A abertura é isso? Precisamente, ou seja, fazemos a abertura... O palato é o céu da boca, sabem disso, é não para é? onde os dentistas boca, vão quando morrem, não é? Pois, exatamente. Pronto, é para onde os dentistas vão quando morrem, não sabia, o céu da boca é muito bom. Sim, senhora. Portanto, o palato... É o céu da boca. O que é que acontece? Nós alargamos, tiramos-lhe o tal formato ogival, só que se não corrigirmos o problema que está todo associado, acaba por haver recidiva, não é? Exatamente. Isso tem que ser sempre corrigido. Este trabalho conjugado entre a causa e a cura do problema. Isso Pronto, mesmo. Isso sem dúvida nenhuma. Mesmo a nível escolar, uma criança que respira pela boca acaba por não dormir tão bem, acaba por ficar muito mais cansado, acaba por ter um déficit de atenção também acentuado e muitas vezes nem consegue falar tão bem, ou articular tão bem. Daí nós também aconselharmos sempre, além do otorrino, pedirmos muitas vezes para consultarem os terapeutas da fala, porque muitas vezes a criança não consegue articular bem certas palavras devido a este conjunto todo. Não há dúvida nenhuma que ninguém nasce perfeito, não é? Verdade. É realmente, e nós pais e educadores temos que estar atentos. Mas esta situação também se coloca em adultos. Adultos que, enquanto jovens, não tiveram a possibilidade de fazer a correção, ou por motivos, enfim, muitas vezes até por motivos económicos, sim, outra vez porque não houve a despistagem correta, mas muitas vezes por motivos económicos, e quando chegam a uma certa idade, pensam, agora vou cuidar de mim e vou corrigir isto. Não quero ressonar, não quero, enfim, não quero ter a boca assim, quero cuidar de mim. Ainda vai a tempo. Vai a tempo. Aquilo que acontece e que nós, eu acho que neste momento acabamos por estar um bocadinho mais alertados para isso, é aquilo que nós chamamos agora, quer dizer, que nós dizemos com o síndrome da apneia do sono, em que fazemos as consultas do sono, fazemos essas coisas todas, em que a pessoa perde qualidade de vida. Em adulto, chegam a não conseguir manter-se acordados porque não dormem durante a noite. Claro.
Depois ficam extremamente cansados, desde adormecerem a conduzir. E cansam quem dorme com eles também. Também. Que também é um problema, não é? Pois é. Isso a nível da apneia do sono. Claro que também, lá está tal coisa, temos sempre que fazer o estudo com outras especialidades, também pode ser sempre corrigido. Normalmente está muito associado a mandíbulas pequenas. Como a mandíbula é pequena, não há espaço também para a colocação da língua e acaba por obstruir as vias aéreas posteriores. Não é? Portanto, quem tem este problema pode começar por ir ao dentista, portanto ao ortodontista, melhor dito, e o ortodontista avalia, e se não for caso de começar logo ali o tratamento e ter que ir para outra especialidade, vai para outra especialidade e o ortodontista vai acompanhando. Sim, acabamos por encaminhar. Encaminham, o que acontece muitas vezes é que em situações adultas, enquanto, por exemplo, num adulto temos aquelas mordidas cruzadas, ou seja, que o palato já ficou muito ogival, muitas vezes nós com o aparelho já não conseguimos corrigir, só cirurgicamente. Exatamente. E é uma alteração óssea. E é uma cirurgia que a doutora diria que é uma cirurgia complicada, assim, leve, média, pesadota. Sim, a nível de preços... Não, estou a dizer a nível de... Mas a nível de preços também não é nada de extraordinário, não é nada de extraordinário, o facto de fazermos uma disjunção cirurgicamente assistida. A nível de dor, também não tem dor. Porquê? Porque estamos a trabalhar tudo em sítios e o cirurgião acaba por estar a mexer em sítios que têm os nervos, tem aquela coisa toda. Então é assim, eu acho que é mais o incómodo da cirurgia em si, embora eu nunca tenha feito nenhuma, mas daquilo que eu vejo dos pós-operatórios dos meus doentes, eu penso que é mais o facto de ter sido submetida a uma cirurgia do que propriamente dor. Eles não se queixam de dor, não dizem que têm nada e fazem uma vida normal. Não é uma cirurgia, a disjunção cirurgicamente assistida acaba por não ser uma cirurgia tão invasiva quanto, por exemplo, quando eles mexem no maxilar superior, no maxilar inferior, no nariz, no mento, ou seja, mexem quase na face toda da pessoa. Não é nada do outro mundo, nem em termos de procedimento, nem em termos económicos. Muitas vezes o que acontece é que num respirador oral, quando deixa evoluir e que já é adulto e que há um desenvolvimento deficiente da face, aí que sim, aí muitas vezes acaba por atingir um número considerado de cirurgias, muitas vezes só uma não chega, porque tem que corrigir a posição da mandíbula, tem que corrigir o maxilar superior, tem que corrigir uma série, muitas vezes fazer rinoceptoplastias. Ou seja, isso, como tudo na vida, às vezes, quanto mais tarde, pior, não é? Precisamente. Portanto, quem realmente se revê nestas características, ou tem algum familiar, sobretudo mais jovem, que se reveja nestas características e nestes sinais, faça favor de consultar um ortodontista, neste caso a nossa querida Sandrine Ferreira, que é ortodontista, já sabemos, na Malo Clinic. Malo Clinic está não só em Lisboa, como espalhada por todo o país e até por todo o mundo. Portanto, mesmo nossos queridos imigrantes que nos estão a ver, sabem que encontram uma Malo Clinic, eu diria quase a cada esquina. Estou a exagerar, claro, eu não sou nada exagerada. Queiram-me agora. Doutora Sandrine, muitíssimo obrigada. Não quero lhe perguntar qual é o seu signo? Escorpião. Escorpião! Sim, senhora, uma mulher escorpião é sempre uma mulher, eu diria, poderosa. Portanto, gosta do adjetivo? Gostei do adjetivo. Pronto, é realmente uma mulher poderosa.